E aí, alunos dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Então vamos fazer a correção das atividades que vocês acabaram de fazer, assim espero, né? E como sempre eu falo para vocês, vocês não estão me enganando, estão enganando vocês mesmos caso estejam enrolando com a atividade, beleza? Muito bem, então vamos para a correção da nossa atividade, tá? Aí eu vou fazer a análise, tá, gente? Como é que tá a carga horária. Provavelmente essa seja a última aula, né? A última atividade de vocês, provavelmente, tá? E aí eu vou analisar, vou ver como é que está a carga horária no diário, se teve alguma mudança ou não. Se não teve nenhuma mudança e permaneceu com as aulas normais, aí a gente já encerrou, beleza? E aí, aqueles que tiveram boas notas, fizeram tudo bonitinho e certinho, vão ser agraciados, né? Passando, e os que não, felizmente, vão ter um trabalhinho a mais aí, tá bom? Então vamos lá? Então a correção do capítulo 12, né, que eu passei agora para vocês, e como eu sempre faço, né? Eu tô aqui com o livro, aí eu vou lendo ele aqui e respondendo para vocês, e as respostas vão aparecer aqui na tela para vocês. Ok? Então, simbora. Bora, funciona. Aí, deixa eu ligar o meu apontador laser. Muito bem. Poxa, cara, eu pedi uma mesa digitalizadora para melhorar as aulas aqui tem uns 3 meses já, mano, vindo da China. Agora tá chegando. Tá acabando as aulas. Mas vai servir para mim depois, né? Acabar na hora de computação gráfica. Bom, atividade 1, citoesqueleto e divisão celular. Então, tudo referente ao nosso capítulo 12, né? Para estudar o cariótipo de determinado organismo, suas células nucleadas, em especial os leucócitos do sangue, são coletadas e colocadas em meio à cultura especial, de modo a estimulá-las a entrarem em mitose. Em determinado momento, introduz-se no meio da cultura uma substância chamada colchicina, colchicina, que tem a propriedade de inibir a polimerização das proteínas dos microtúbulos do citoesqueleto. No instante em que a colchicina é aplicada no meio de cultura, encontra-se células em diferentes fases de mitose. Com base nas informações, responda. Letra A. Qual é o efeito produzido pela colchicina em relação à divisão celular? Então vamos lá. A colchicina inibe a formação do fuso de divisão celular, impedindo, por exemplo, a migração dos cromossomos irmãos para os polos opostos da célula. Então vai impedir, né, a formação do fuso, aquelas fibras de fuso que vão puxar, que vão separar os cromossomos, levando, né, eles, cada metade para os polos da célula, tá? Então a colchicina tem essa função de impedir essa formação dos fusos para interrompê-la naquele ponto ali e ela não continuar, tá bom? Letra B. Quais fases da mitose podem estar presentes entre as células do meio de cultura após a aplicação da colchicina? Justifique. Eita. Não constituindo fuso, então as mitoses ficam interrompidas na metáfase. Assim sendo, não se encontram células em fase posterior a esta. Beleza? Então, não vai ter célula, né? Anáfise, telófise, nem citocinese não vai acontecer. Vai ficar tudo paradinho aqui na metáfase. C. Por que a colchicina é amplamente empregada na preparação dos cromossomos para o estudo de cariótipos? Então, porque na metáfase os cromossomos estão no grau máximo de concentração e, desse modo, são de mais fácil visualização e identificação, o que é essencial no estudo dos cariótipos. Pronto, não tem muito o que, né? Só
Respostinhas básicas decorebas, né? Pode-se dizer assim. Beleza? Vamos para o número 2. Na número 2 temos aí interpretando ideogramas, que são aquelas coisinhas dos cromossomos, tá? Então tá aqui o ideograma, essas coisinhas lindas aí. Analise os esquemas a seguir que representam os conjuntos totais de cromossomos metafásicos de uma célula em divisão mitótica de diferentes organismos. Em seguida, responda às questões propostas. Então, você tem aí, né? Esse aqui representando os cromossomos metafásicos da rã. Esse, os cromossomos metafásicos da perereca. E esse representando os cromossomos metafásicos de Alstroemeria aurea, né? Uma angiosperma. Muito bem. Letra A. Quais são os números haploides e diploides de cada espécie? Quais são os números haploide e diploides de cada espécie? Ai, que coisa boa, né? Tá aqui, ó. Então você tem, se você fez uma tabelinha assim, fica mais interessante, mais organizado. Se você não fez, faça, tá? Então aqui você tem a Alstroemeria aurea, tem 8 haploides e 16 diploides. A Iconectinema juiboca, 11 haploides e 22 diploides. E a Filomedusa, né, de Styx, que é a perereca, 13 haploides e 26 diploides. Então aqui você tem aqui é a angiosperma, aqui é a Filomedusa e a perereca, e aqui é a rã, né, a juiboca, é a rã, tá? B, né? Letra B. Determine o número de cromossomos em cada uma das células do fígado da rã. Nossa. Em cada uma dos espermatozoides da perereca. Em cada uma das células cerebrais da perereca. Em um óvulo de cada uma das espécies de anfíbios. Em cada célula de pétala de flor. Nossa. E aí? Bora lá. Tá aqui, ó. No fígado, são células diploides. Então, 22. Aqui da juiboca, que é a rã. Espermatozoides. Espermatozoides são células sexuais. Portanto, só pode ter metade. Só pode ter haploides. Obrigatoriamente haploides. Então, são haploides da filomedusa. Se ela tem 26, vai dar 13. Do cérebro. Cérebros são células diploides também. Não são células haploides. Da filomedusa de novo, 26. Óvulo. Se falou de óvulo, é célula sexual. Se é célula sexual, só pode ter metade, porque vai juntar com a outra metade do outro indivíduo. Então, se aqui eu estou falando da juiboca, que é a rã, 11, porque ela tem 22 no diploide, né? E aqui o óvulo da filomedusa de novo, 13. E a pétala, na pétala é um órgão normal da flor, então é diploide. Beleza? 16. Caraca, parecia que eu ia ter que virar o Rambo da genética. Não, gente, é só pensar. Células normais do nosso corpo, todas diploides. Células sexuais, haploides. Pronto. Não tem discussão. Células normais, diploides. Células sexuais, haploides. Fim de papo. Não tem discussão. Sempre que falar de espermatozoide, óvulo, são haploides. Célula epitelial da língua do camaleão, diploide. Quais você tem que ter informação de quantas células ele tem. Pronto, feito, já era. Beleza? Sem estresse. Células não, né? Quantos cromossomos ele tem nas células. Letra C. Classifique quanto à posição dos centrômeros os cromossomos 1, 2, 6 e 8 da planta. 1, 6 e 8 da planta. Beleza. Tá aqui. 1, 6 e 8 da planta. Então você vai ter 1
metacêntrico, porque está bem no meio. O 2 é submetacêntrico, que já está um pouquinho deslocado, né, do meio. O 6 telocêntrico, porque está lá, né, já praticamente sem pescoço. E o 8 acrocêntrico, é aquele que é praticamente já sem pescoço nenhum. Beleza? Fechou! O acrocêntrico tem um pescocinho e o telocêntrico não tem nenhum, né, gente? Desculpa aí, o erro. Confusão. D. Classifique quanto à posição dos centrômeros quando somos 1, 2, 8 e 11 da RAM. Então você vai ter 1 da RAM é metacêntrico, o 2 submetacêntrico, o 3, o 8 acrocêntrico e o 11 também é um acrocêntrico. Beleza? Fechou-se. E aí vamos para 3. Beleza? Da 3, né, interpretando o gráfico. Então tá aí o gráfico bonitinho. Analise o gráfico que representa a variação da quantidade de DNA em uma célula ao longo de um processo de divisão celular. Em seguida, responda as questões. Letra A. A qual processo de divisão esse gráfico se refere? E aí? Qual processo esse gráfico? Quando eu mostrei um gráfico para vocês, em que momento, né, eu mostrei gráfico? Então tá aqui, ó. Meiose, porque esse processo é reducional, ou seja, no final da divisão, a metade da quantidade de DNA das células originais em cada célula filha, tá? Beleza? Ó. Começou com 2, né? 4 e finalizou com 1. Pegou? Ó, quantidade de DNA. Tinha 2. Fez a duplicação do DNA para 4. Aí fez a última fase da mitose, 2. Aí começou o processo, é a meiose 2. Daí, no caso, começa a meiose 2 e 1 em cada célula. Beleza? Facinho. Letra B. Considerando que essa célula apresenta 22 cromossomos, no momento A, indique a quantidade de moléculas de DNA nos momentos C, F e H. Então ele quer saber aqui no momento C, depois aqui no momento F e depois aqui no momento H. Então vamos ver. Cadê aqui? Respectivamente 44 no C, porque nos 44 de 2 anos, né? 44 no C, porque duplicou, ó. Tinha 2 aí, tá? Depois voltou ao normal, 22. E aí fez a reducional, né? Que é a última fase da meiose no H, passou a ter 11, que é a metade, que são as células sexuais que eu acabei de falar ali. Todas as fases de células sexuais são produzidas por meiose e ficam todas haploides. São originadas de uma diploide e ficam haploides. Beleza. Letra C. Esquematize em seu caderno as fases que ocorrem a partir do momento G. Use apenas um cromossomo em seu esquema. Então, a partir daqui, ó, do 22 para o 11, ele quer que representa esse ponto aqui. Então, a apresentação fica desse jeito aqui, ó. Né? É a metáfase 2, ó, no G, tá tudo bonitinho. E aí começa a separação. Anáfase 1 e telófase 2 com citocinese, gerando, né, as células filhos haploides agora. Agora são células filhas haploides. A que período corresponde o intervalo entre os momentos A e B, que é o início, né? Entre os momentos A e B, qual é o momento?
Então, o intervalo entre A e B corresponde ao período G1, né, e é o mesmo nos dois casos. Nele, cada cromossomo apresenta-se em sua forma simples não condensada. No exemplo, apresenta-se a configuração interfásica, né, inicial com 22 moléculas de DNA. E as distinções entre mitose e meiose só aparecem depois do período G2. Beleza? E é isso, foi a terceira. Agora vamos para a quarta questão. Na quarta questão, interpretando fotomicrografia. E são fotografias feitas através de microscópios. Beleza? Então, as fotomicrografias abaixo, que são essas aqui, você pode ir analisando enquanto eu leio, obtidas no microscópio de luz e são do tecido da extremidade da raiz da cebola, onde ocorrem muitas divisões mitóticas. Observe as imagens e em seguida faça o que se pede. Então dá de ver os cromossomos dentro da célula, iniciando o processo de divisão, né? Então, identifique as fases do processo em que as células indicadas estão em interfase, prófase, metáfase, anáfase ou telófase. Então vamos lá, uma resposta um pouquinho maior, né? Na fotomicrografia A, beleza? Então você tem telófase, é possível reconhecer, né, a separação entre as células filhas antes mesmo da desespiralização dos cromossomos. Tá aqui, ó, na A você consegue, aqui né, ó, em você consegue observar a telófase. Na fotomicrografia A de novo, 2, anáfase, os cromossomos estão sendo puxados para os polos pelas fibras de fuso. Então aqui você consegue ver, ó, as fibras de fuso, né, uns filetinhos aqui quase visíveis, puxando para as extremidades, fazendo, né, a anáfase. Tá? Fotomicrografia B3, prófase, início da condensação dos cromossomos. Tá? Início da condensação dos cromossomos está aqui. Ó. 3, eles começam a condensar-se. Beleza? Aqui no 3, eles iniciam um processo de condensação. Então tá esse bolão escuro porque o cromossomo, o material genético ainda está iniciando, ou seja, está meio espalhado e um pouco, né, iniciando o processo de condensação. Parece o Demogorgon, né, aquele monstrão do Stranger Things. Fotomicrografia C, número 4, metáfase, cromossomos na placa equatorial. Opa, tá aqui. E aí os cromossomos estão bem no meinho, tá? Na metáfase, então bem na meiota, para as células de fuso iniciar o processo de divisão, para puxar eles um para cada lado. Beleza? Então essa é a A. Se quiser dar um pause aí para você copiar. B. Depois descreva os principais eventos de cada uma dessas fases. Os principais eventos de cada uma dessas fases. Na prófase, o núcleo se desorganiza, o envoltório nuclear desaparece e os nucleolos se dispersam. O fuso se forma e os cromossomos vão se condensando. Na metáfase, os cromossomos atingem o máximo de esterilização e associam-se às fibras de fuso no equador da célula. Na anáfase, os cromossomos migram e na telófase, os núcleos se reorganizam. Tranquileza, né, galera? Atividade de boas. Os testes, como eu sempre falo para vocês, se tiverem alguma dúvida, manda mensagem, eu tentarei responder da melhor forma possível. E aqui está a resposta dos testes do nosso capítulo 12. Beleza? Bom, então, se realmente acabou nossa carga horária, essa é a nossa última aula, né? Última atividade, última aula, beleza. Depois a gente vai trabalhar só com a galera que ficou com nota baixa. Não precisa ficar perturbando, que eu vou lançar as notas e mando um recadinho no grupo ou lá no Classroom. Então fiquem atentos ainda, tá? O que mais? Não precisa ficar perturbando, a gente vai resolver, tá? Até o final de dezembro tudo será resolvido, beleza?
Se tiver alguma dúvida, manda que eu tentarei responder. Caso não tenha acabado, semana que vem a gente volta com o capítulo 11. Beleza? E do mais é isso aí, pessoal. Então, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.